Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa jornada incrível, a do dinheiro. É algo tão presente, né? No bolso, na tela do celular, na nossa cabeça, mas a gente raramente para pensar na história por trás disso. E olha, é uma história rica, surpreendente às vezes. Vamos desde as primeiras trocas até esse universo digital maluco de hoje. Para essa conversa, a gente se baseou em fontes que misturam, assim, história e economia, para tentar desvendar essa evolução toda. O objetivo aqui é entender juntos as origens, sabe? As funções essenciais e também as transformações que estão rolando agora com essa ferramenta aqui, bom, que moldam o nosso mundo. Ok, então vamos desempacotar isso, né? Antes de existir moeda, dinheiro como a gente pensa hoje, as pessoas trocavam coisas, certo? Mas imagino que não era simples assim chegar e trocar, sei lá, um peixe por um pão. Devia ter uns complicadores aí. Ah, com certeza. O básico era o escambo, né? A troca direta. Só que, imagina, você tinha galinhas e queria trigo. Precisava achar alguém com trigo sobrando que, quisesse exatamente as suas galinhas. Era uma busca constante, sabe? Nossa, que trabalheira! Parece um quebra-cabeça diário. E qual era o maior problema prático disso? Assim, no dia a dia. O grande nó, o que realmente complicava, era a tal da dupla coincidência de desejos. Não bastava você querer o produto do outro. O outro tinha que querer justamente o seu produto, na hora certa, na quantidade certa. Pensa na dificuldade. Nossa, E isso travava demais o comércio. E, claro, desenvolvimento econômico também. Era muito limitante. faz todo sentido. E como é que as sociedades começaram a, digamos, sair dessa sinuca de bico? Imagino que a necessidade fez surgir alguma ideia, alguma coisa que funcionasse como um coringa nas trocas, talvez? Exato. Foi um processo, né? Com o tempo, o pessoal foi percebendo que certas mercadorias eram mais facilmente aceitas por todo mundo, mesmo por quem não precisasse delas na hora. Essas mercadorias acabaram virando intermediárias. Você aceitava porque sabia que depois ia conseguir trocar por outra coisa que você realmente quisesse. Foi um passo importante para lubrificar as trocas, entende? Que interessante! E que tipo de coisa virava esse dinheiro primitivo? Imagino que variava pra caramba, dependendo do lugar, da cultura, né? Variava enormemente. E é fascinante ver isso. Dependia muito da cultura local, dos recursos disponíveis. A gente tem exemplos como conchas, sabe? Especialmente os búzios, que foram usados em partes da África, da Ásia. Na América Central Antiga, olha que curioso, as sementes de cacau eram moeda corrente. Cacau? Sim, e para povos pastores, o gado, bois, ovelhas era uma forma de medir riqueza e fazer trocas maiores. Era o patrimônio deles, né? Gado, semente de cacau. É muito doido pensar nisso funcionando como dinheiro. E tem um exemplo que sempre me chama a atenção: o sal. Parece tão banal pra gente hoje, mas teve seu momento de glória monetária, não é verdade? Aqui é onde fica realmente interessante. Pensa bem, o sal era vital. Numa época sem geladeira, conservar carne e peixe era questão de sobrevivência. E o sal era tecnologia para isso. Era tão valioso que em Roma, parte do pagamento dos soldados, dos legionários, era feita em sal. Exato. Essa porção se chamava salarium argentum, daí vem a nossa palavra salário. Imaginar que a origem do pagamento pelo trabalho está ligada a um punhado de sal é demais? Precisamente. Esse valor intrínseco, ligado a uma necessidade básica, deu ao sal um poder de troca muito reconhecido em várias culturas por séculos. Mas veja bem, mesmo essas protomoedas tinham lá seus problemas. O gado fica doente, morre, o sal se dissolve com a umidade, conchas quebram. Imagina a instabilidade. Nossa, é verdade. Se eu guardasse meu salário em sal, como é que eu ia garantir que ele estaria lá, valendo a mesma coisa, no mês seguinte? Complicado. Essa busca por algo mais estável, mais prático, continuou. Essa instabilidade devia gerar uma insegurança danada, né? Então, para onde essa busca por algo melhor levou? Qual foi a próxima grande sacada na história do dinheiro? A grande virada de chave, eu diria, foi a adoção dos metais preciosos, principalmente o ouro e prata. Eles tinham vantagens muito claras sobre as mercadorias que eram usadas antes. Pensa comigo,
São duráveis, né? Não estragam fácil. São portáteis, um pouquinho já vale bastante. São divisíveis, dá para cortar em pedaços menores sem perder o valor, proporcionalmente. E o ponto crucial, são relativamente raros. Isso ajudava a manter o valor, diferente de algo que, sei lá, qualquer um poderia produzir em excesso. Parece uma solução bem mais robusta mesmo. Mas ainda tinha um problema, eu imagino. Como saber se aquele pedaço de metal tinha mesmo peso e a pureza que diziam ter? Ficar pesando e testando a cada troca devia ser um transtorno. Exatamente. Era um transtorno e abria uma margem enorme para fraude. Aí veio a solução genial, lá dos Lídios, na região da atual Turquia, por volta do século 7 a.C. Eles começaram a produzir peças de metal com um peso e pureza já definidos, sabe? E marcadas com um selo oficial, podia ser a cara do rei, um símbolo do governo. Ah, as moedas. Exato, pronto. Nasciam as moedas cunhadas. Aquele selo era a garantia. Isso facilitou enormemente a vida e principalmente a confiança no comércio. E o fascinante aqui é ver como essa invenção, que nasceu para resolver um problema super prático de troca, rapidamente ganhou outras funções econômicas, funções mais amplas, que se tornaram a base de como a gente pensa em dinheiro até hoje. É quase como se a sociedade estivesse esperando por isso, sabe? Para destravar outras necessidades. Interessante essa ideia. As funções surgindo da prática, né? Então, além de só facilitar a troca, que outros papéis essenciais o dinheiro assumiu com essa padronização toda das moedas? Basicamente, se cristalizaram ali 3 funções clássicas que a gente estuda em economia. A primeira, claro, é ser meio de troca. Supera a dificuldade do escambo. Todo mundo aceita porque sabe que pode trocar por qualquer outra coisa depois. Ok, essa é a mais óbvia. A segunda unidade de conta, o dinheiro vira uma espécie de régua universal, para medir e comparar o valor de coisas totalmente diferentes. Quanto vale uma casa em termos de sacas de café? Quanto vale o meu trabalho em relação ao aluguel de um lugar? Sem o dinheiro como medida, a contabilidade, a própria noção de preço seria impraticável, né? Meio de troca, unidade de conta, faz todo sentido. Tá faltando uma. Qual é a terceira função? A terceira é a reserva de valor. O dinheiro permite que a gente guarde riqueza, ou, melhor, poder de compra, para o futuro. Você vende algo hoje e usa o dinheiro para comprar outra coisa daqui a um mês, um ano. Só que essa função, claro, é a mais delicada, porque ela depende da estabilidade do valor do dinheiro no tempo. E a história mostra que, bem, nem sempre essa estabilidade é garantida. Longe disso. Pois é, aí que o bicho pega. A história tá cheia de exemplos onde o valor do dinheiro simplesmente evaporou. Muitas vezes por manipulação, né? Essa tal de reserva de valor parece ser o calcanhar de Aquiles do dinheiro. Exatamente. A história do dinheiro é também a história das tentativas de, digamos, esticar ou adulterar ele. Na época das moedas de metal, era super comum os próprios governantes desvalorizarem a moeda. Como? Raspavam as bordinhas das moedas de ouro e prata para juntar aquele metalzinho. Ou então misturavam metais nobres com outros mais baratos, tipo o cobre, na hora de cunhar novas moedas. Malandragem pura. Pois é. Assim, o Estado criava mais dinheiro com a mesma quantidade de metal precioso. Geralmente para financiar guerras ou os luxos da corte. O resultado, claro, cada moeda valia menos na prática. Gerava a inflação e minava a confiança do povo no dinheiro do rei. Que coisa! E imagino que a falsificação por gente comum também devia rolar solta, né? Com certeza. A falsificação é uma sombra que sempre acompanhou o dinheiro. Para combater isso e também para resolver outro problemão que era carregar grandes volumes de metal, imagina viajar com quilos e quilos de ouro, surgiu outra inovação crucial: o papel moeda. Ah, o papel moeda? Mas atenção! No início não era como o nosso dinheiro de hoje, que não tem lastro direto em ouro. Eram, na verdade, certificados. Recibos de bancos ou de ourives, dizendo que quem tivesse aquele papel tinha uma certa quantidade de ouro ou prata guardada lá no cofre. Entendi. Tipo um vale-ouro. Exato. As pessoas confiavam no papel porque acreditavam que poderiam ir lá no banco e trocar pelo metal precioso a qualquer momento. E isso levanta uma questão importantíssima: a confiança. Percebe como tudo, desde as conchas lá atrás até esses primeiros papéis, depende fundamentalmente da crença coletiva.
Da fé de que aquilo vai ser aceito por outros em troca de bens e serviços reais? Verdade. É uma convenção social poderosa. Quando essa confiança se quebra, o sistema todo balança. Essa ligação forte entre confiança, valor e estabilidade me faz pensar direto nas grandes crises financeiras. Existe uma linha direta entre esses problemas históricos de manipulação, de desconfiança e as pancadas que a economia mundial já levou, tipo 1929 ou 2008. Uma linha muito direta, sim. Muitas crises nascem justamente aí. Ou numa perda de confiança generalizada no valor do dinheiro ou de outros ativos financeiros, ou então na criação de bolhas, sabe? Onde o preço de alguma coisa, ações, imóveis, dispara para níveis que não têm nada a ver com a realidade, movido por uma espécie de otimismo cego, totalmente descolado da economia real. Pode dar uma pincelada nesses exemplos? Como essa dinâmica funcionou na prática? Claro. A crise de 1929, a Grande Depressão, é um exemplo clássico de bolha de ações. Os preços na bolsa americana subiram absurdamente nos anos 20. Não porque as empresas estivessem lucrando horrores na mesma proporção, mas porque todo mundo achava que ia subir para sempre, que era dinheiro fácil. A euforia, né? Exatamente. Quando a ficha caiu, quando viram que não era sustentável, a bolha estourou. E aí a confiança sumiu do mapa. As pessoas correram para os bancos para sacar o dinheiro, muitos bancos quebraram, e a economia global entrou num colapso terrível. Foi um trauma gigantesco. E 2008, foi parecido. A origem foi diferente, mas a dinâmica da confiança foi parecida. A crise de 2008 veio de uma bolha no mercado imobiliário americano. Tinha crédito muito fácil, pouca regra, uns produtos financeiros super complexos que na verdade pouca gente entendia direito, tudo ligado a hipotecas de imóveis. Quando os preços dos imóveis pararam de subir e começaram a cair, muita gente não conseguiu mais pagar as dívidas. A desconfiança se espalhou como fogo pelo sistema financeiro global, que estava todo interligado por causa desses produtos financeiros. De novo, a confiança foi para o espaço. Pânico geral. Entendi. Então, se a gente conecta isso ao quadro geral, a gente vê um padrão que se repete, infelizmente. Euforia, crédito fácil demais, inovação financeira talvez rápida demais para ser bem compreendida e regulada, tudo isso cria um terreno fértil para bolhas. E quando a realidade bate na porta, a correção pode ser muito violenta. Uma lição importante, que parece que a gente sempre redescobre do jeito mais difícil, é a necessidade de regular bem o sistema financeiro. E também o papel vital dos bancos centrais para tentar, acalmar o pânico e estabilizar as coisas em momentos de crise. Uma história que parece se repetir em ciclos de otimismo e depois ressaca. Trazendo para o nosso dia a dia agora. O que tudo isso significa? A gente está no meio de outra transformação radical do dinheiro. O dinheiro de papel, a moeda física, está mesmo com os dias contados. Olha, estamos definitivamente no meio de uma revolução digital que está mudando a cara do dinheiro. É inegável. O domínio dos meios de pagamento digitais é visível. Cartão de crédito, débito, o Pix, que virou uma febre aqui no Brasil, transferências online. O dinheiro físico, as notas e moedas ainda circulam, claro, mas perde espaço a cada dia na maioria das economias, tanto nas desenvolvidas quanto em muitas emergentes. E nessa onda digital surgiram as criptomoedas, Bitcoin e tantas outras. Como elas entram nessa história toda? São só mais um meio de pagamento digital ou tem algo diferente aí? As criptomoedas, com o Bitcoin sendo o pioneiro e mais famoso, trazem uma ideia nova e, eu diria, potente: a descentralização. Elas funcionam em redes distribuídas usando a tecnologia do blockchain sem precisar de um intermediário central, como um banco ou um governo, para validar as transações. É uma tentativa de criar um dinheiro que já nasce digital e com algumas características que lembram um pouco os metais preciosos, como a escassez programada, no caso do Bitcoin, mas com a velocidade de transferência do mundo digital. Elas desafiam a estrutura financeira tradicional, sem dúvida. Interessante. E claro, os bancos centrais não estão só assistindo a isso. Muitos estão estudando e até pilotando, testando, suas próprias moedas digitais de banco central, as famosas CBDCs, Central Bank Digital Currencies. Seria basicamente uma versão digital da moeda oficial do país, o real digital, o dólar digital, etc., emitida e garantida pelo Banco Central.
A ideia é tentar unir a eficiência dos pagamentos digitais com a segurança e a confiança da moeda estatal. É uma resposta direta a esse novo cenário de criptos e tudo mais. Então, a pergunta inevitável: o futuro é 100% digital? Vamos mesmo aposentar as carteiras de couro, as moedinhas no bolso? Olha, a tendência é muito forte nesse sentido. As vantagens do digital são claras: rapidez, conveniência, custo potencialmente menor para as transações, rastreabilidade, que pode ajudar a combater crimes como lavagem de dinheiro. Mas sempre tem um mais, né? Sempre tem. Essa transição traz desafios gigantescos junto. A segurança cibernética vira uma preocupação de primeira ordem. Ataques, roubos de dados, a privacidade dos nossos dados financeiros, quem vai ter acesso a quê, como vão usar essas informações, é um debate enorme. E tem um risco seríssimo da exclusão digital. Como garantir que quem não tem acesso fácil à tecnologia ou quem não sabe usar bem essas ferramentas não fique completamente de fora desse novo mundo financeiro? É um problema social grave. Com certeza. Então, sim, a digitalização avança a passos largos. Mas a forma final que isso vai tomar e como a gente vai lidar com esses dilemas éticos e práticos todos ainda está em construção. O que é certo é que o dinheiro, essa tecnologia social incrível, continua sua jornada. Continua se reinventando mais uma vez para atender às necessidades e às possibilidades da nossa era. Que jornada impressionante a gente percorreu aqui. Da concha, lá na praia, até o código rodando no computador. Vimos como uma necessidade super básica, facilitar as trocas, gerou invenções que mudaram o curso da história. De objetos simples a sistemas digitais super complexos. Fica muito claro como o dinheiro, essa criação humana, está no centro de como a gente organiza a vida em sociedade, com todos os seus benefícios e também os seus problemas. Exatamente. Se tem uma ideia central para levar dessa nossa conversa é que o dinheiro não é uma coisa fixa, natural, dada. É uma tecnologia social, sabe? Uma convenção que evolui sem parar. Ele acaba espelhando as necessidades de cada época, as tecnologias que estão disponíveis, o nível de confiança entre as pessoas e até as gerações de poder. A forma do dinheiro muda, foi mercadoria, foi metal, foi papel, agora são bits, mas as funções essenciais, facilitar a troca, medir valor, guardar riqueza, essas tendem a se manter, ainda que a maneira como elas são cumpridas se transforme radicalmente com os novos meios. Perfeito. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para quem nos acompanha continuar pensando. Considerando essa digitalização toda, as criptomoedas e essa possibilidade que estão falando de um dinheiro programável, imagina um dinheiro digital com regras embutidas que talvez só possa ser gasto em certas coisas ou num certo prazo. Que novas formas de interação econômica, talvez hoje inimagináveis, podem surgir disso? E, talvez mais importante ainda, que novos debates sobre controle, privacidade versus conveniência e até sobre a própria liberdade financeira, essa evolução toda vai trazer para a nossa mesa nas próximas décadas. Fica a reflexão.